Olá, sejam bem-vindos ao 7º episódio do meu podcast Nas Quintas dela, aqui um espaço onde chamo à conversa para ter comigo vários convidados interessantes que estão aqui relacionados com a agricultura, com a sustentabilidade e outros temas relacionados para conversarmos de forma informal sobre estas temáticas que estão na ordem do dia. Hoje eu tenho à conversa comigo a Cristina Ferreira. A Cristina Ferreira é uma apaixonada pela agricultura biológica e sustentável, tem muita experiência, mais de 25 anos de experiência na formação, a ensinar, a aconselhar sobre temas como hortas, desperdício alimentar e produção sustentável. Ela é consultora, formadora, já ajudou inúmeros municípios, empresas e pessoas a produzirem então de forma mais ecológica. Ela é uma presença assídua também na televisão, já foi comentadora no Porto Canal, hoje em dia tem uma rúbrica na Praça da Alegria e os temas centrais então são as hortas urbanas, agricultura regenerativa, alimentação sustentável, tudo o que são então temas que hoje em dia há muita procura por saber desses temas. Cristina, muito obrigada. Eu é que agradeço o convite, Rosa, e parabéns pelo teu trabalho, também tenho vindo a acompanhar. Eu conheço muitas pessoas do meu ciclo privado e não só, também a nível de formandos, que conhecem o teu trabalho e gostam muito. Obrigada. Queria começar aqui por falarmos assim, sempre de forma natural, descontraída. Eu sou descontraída. Uma conversa aqui entre duas conhecidas, nós não nos conhecíamos pessoalmente, mas agora... Já nos cruzamos em alguns eventos. É verdade. Gostava que começasses por falar aqui sobre o teu caminho, como é que chegaste aqui a este interesse... Isto é uma história. A este interesse sobre estas áreas, da agricultura, das hortas sustentáveis. Tu tens formação na área agrícola, não é? Sim. Portanto, como é que surgiu aqui esta paixão por estes temas? Tu falas de forma tão entusiástica destes temas, como é que surgiu esta paixão? Bem, para começar, eu não tenho nenhuma raiz agrícola, os meus familiares não são agricultores, nunca tive contacto com a agricultura. A minha família é pescatória, eu sou de Matosinhos, só que desde muito pequenina eu sempre gostei muito da terra e da natureza. Eu tenho uns tios que neste momento vivem na aldeia, vivem em Tábua, numa aldeia chamada Brejo, e na aldeia, quando eu era miúda, eles viviam em Matosinhos, trabalhavam e passavam férias nessa casa na aldeia. E eu muitas vezes ia para lá, tenho uma prima da mesma idade que eu, e nós passávamos lá férias, e eu, desde pequenina, com 7, 8 anos, levantava muito cedo, ia ter com a senhora que tomava conta da casa deles e que também era agricultora, a Mercedes, então eu ia com a Mercedes já de comer às ovelhas, tirava os ovos das galinhas, ia apanhar batata com elas. Então tinhas já aí algum contato? Já, mas era nas férias, mas levantava muito cedo para ir ter com a senhora e andava com ela, sempre atrás dela, atrás dos afazeres agrícolas, e efetivamente hoje em dia ela ainda me diz, quando me vê, Cristina, tu realmente quando eras pequenina já gostavas disto. Pronto, entretanto, passou-se alguns anos, eu estava a estudar em Matosinhos, chegou a altura para decidir qual era a área que eu queria seguir no 10º ano, e então fui à psicóloga da escola, pedi para fazer aqueles testes, para perceber qual era a nossa orientação. Aqueles testes que toda a gente faz. Que toda a gente faz, e a psicóloga, a doutora Isabel, disse-me, Cristina, a tua área é agricultura, tu tens que ir para a agricultura. E eu, sim, e onde é que há? Eu sempre fui muito expedita. Olha, onde é que há uma escola agrícola aqui? Onde é que eu vou estudar? Então falou-me na Escola Agrícola de Santo Tirso. E eu, naquela altura, já há mais de 30 anos, decidi ir para a Escola Agrícola de Santo Tirso. Então fazia a viagem todos os dias de Matosinhos para a Escola Agrícola. Ia de autocarro, fazia de comboio. Essa escola ainda hoje em dia é uma escola de referência na área agrícola. E há de ser sempre. E muito interessante é que essa escola já existe há muitos anos, já passou lá muita gente, que hoje em dia uns têm 90 anos, outros têm 15, outros têm 20, e o interessante é que toda a gente que passou por lá, o discurso é sempre o mesmo, quais foram os melhores tempos da tua vida? Escola Agrícola de Santo Tirso. E que memórias é que tu guardas desse tempo de estudante? E tantas, era muito giro, porque antes era o comboio, nós apanhávamos o comboio na Senhora da Hora, já vinha alunos desde a Trindade até Santo Tirso, há 30 anos atrás haviam aqueles apiadeiros todos com as fábricas de confecção que hoje em dia já não existem, então era uma festa. Uma ou duas carruagens do comboio era só alunos da escola agrícola. Nós íamos entrando, mediante as paragens do comboio, chegámos a fazer amizades com as senhoras. Até hoje encontro-me com algumas senhoras que conheci há 30 anos atrás e era uma festa. Depois havia a festa das rosas, o convívio, o reencontro dos antigos alunos. Tu tens aqui no teu percurso e no teu caminho profissional, tu tens aqui 3 áreas, digamos assim, pelas quais tu te desdobras. A formação, a consultadoria e também a comunicação com as tuas rúbricas também na televisão. Qual delas é que te entusiasma mais? Uma pergunta difícil. Bem, Rosa, eu confesso que gosto das 3. São as 3 desafiantes.
a formação porque me dá o prazer de ensinar, de partilhar o conhecimento, o meu conhecimento, e o conhecimento não está estanque. Eu muitas vezes para dar a conhecer novas práticas culturais nesta área, também tenho que aprender, tenho que estar do outro lado, também tenho que receber muita formação e também tenho que estudar muito. Eu considero-me um pouco, eu tenho uma colega de trabalho que diz muitas vezes: Cristina, eu nunca vi ninguém como tu és tão autodidata, lês muitos livros da área, porque temos mesmo que nos atualizar e também temos que dar voz aos colegas da área, e eu acho que isto no fundo é um conjunto de partilhas e de conhecimento e que todos nós temos a ganhar. Por isso a formação é interessante porque acabamos por partilhar o nosso conhecimento, e eu costumo dizer de uma forma irónica que eu vou dar a minha homilia agrícola. A ideia é evangelizar as pessoas, é pregar aos infiéis. Ou seja, quando eu digo infiéis, são pessoas que não têm conhecimento de causa, e o meu papel como formadora não é, eu não quero que as pessoas saiam da minha formação a acreditar em tudo aquilo que eu digo. Pelo contrário, eu quero é que elas questionem, que vão à procura e que continuem entusiasmadas a procurar e a fazer no fundo é aquele bichinho, é pôr o bichinho nas pessoas, então depois vamos continuar. E que tipo de público é que tu tens nas tuas formações? Público que não sabe muita coisa sobre agricultura, público mais experiente? Que tipo é muito de pessoas? diversificado, e isto é como a roupa, é por modas, por fases, por épocas do ano e das décadas. E posso dizer que já tivemos pessoas que vieram tirar formação por uma questão de... porque o vizinho já tinha tirado a formação, ou algum familiar, e então era giro. Ai, que giro, hortas urbanas, ai, que giro, agricultura. Outras porque efetivamente tinham problemas de saúde e preocupavam-se numa alimentação mais sustentável e mais saudável. Hoje em dia, posso dizer que já não é uma moda, é uma tendência. As pessoas já procuram estas formações para adquirir mais conhecimentos para aplicar nas suas casas, para quem tem terreno, e não só, quem tem terraços e varandas, mas relativamente ao projeto das hortas urbanas, cada vez mais há pessoas interessadas em ter um pequeno talhão, um pequeno terreno, para produzir para consumo próprio. E dentro destas, tu já deves ter centenas e centenas de horas de formação. Dentro de toda esta tua experiência da formação, há assim alguma formação, algum dia de formação que te tenha marcado, de algum testemunho de algum formador, de algum formando que tenha, no fundo, testemunhado contigo, alguma experiência, alguma vitória? Porque hoje em dia, quando nós trabalhamos para, no fundo, um público muito iniciante, eu sinto, pelo menos da minha parte, que quando nós temos alguém do outro lado que é iniciante, mas que consegue produzir pela primeira vez a sua comida, é algo muito marcante. Sim, portanto. Sim. Eu muitas vezes, ainda ontem estive a dar formação, como é do teu conhecimento e de muita gente que me conhece, e eu trabalho para vários municípios, várias instituições, mas o meu maior bolo de trabalho é a Lipor. E eu dou muita formação na área das hortas urbanas na Lipor, no projeto Horta à Porta, em que sou formadora e consultora desse projeto. Para quem não sabe o que é a Lipor, porque o público pois, é muito diverso. A Lipor aqui no Norte é mais conhecida. A Lipor é uma empresa, é uma associação de 8 municípios em que faz a gestão e o tratamento dos resíduos sólidos urbanos, em que esses 8 municípios são a Póvoa de Varzim, a Vila de Conde, Matosinhos, é tipo Cassete, Maia, Valongo, Porto, Gondomar, Espinho e Valongo. Sim, são 8 municípios, ou seja, todos os resíduos que são gerados nestes 8 municípios são enviados para a Lipor, em que a Lipor, posteriormente, aqueles que a Lipor dentro da empresa só faz a reciclagem de 2 tipos de resíduos, os biorresíduos, que agora diz-se biorresíduos, os resíduos orgânicos, que faz a compostagem industrial, que é o composto Nutrimais, não sei se posso dizer, no fundo é uma economia circular. Sim. E faz a reciclagem dos resíduos que as pessoas não separam. Temos a incineradora e que transforma os resíduos em energia elétrica. Tudo o restante, a Lipor faz uma triagem, novamente, as pessoas colocam os resíduos nos ecopontos e depois a Lipor faz novamente a triagem e envia para as entidades que fazem a reciclagem. E as pessoas que nos estão a ouvir vão, por vezes, talvez questionar, então é só uma empresa de resíduos, o que é que tem a ver com a agricultura? Tem tudo, porque temos que sensibilizar a educação ambiental, temos que sensibilizar o cidadão urbano. A economia circular e também, ao sensibilizar o cidadão urbano na área ambiental, social, vai ser muito mais feliz e vai estar muito mais sensível à redução dos resíduos, que é isso que importa. E há assim alguma história dentro? Há muitas, mas uma que me lembro. Eu conto isso muitas vezes às pessoas, porque as pessoas que me aparecem nas formações que têm vários tipos de literacia, desde que não sabe ler até ao que não tem mais nada para estudar,
que é mesmo assim. Eu digo sempre na formação, ali o grupo é todo igual, vão ser vizinhos do prédio, neste caso da horta, que não é preciso ter muita literacia para perceber a receita da horta, como fazer a horta. E uma vez estava a dar formação e nós entregamos sempre material didático, feito por nós, e houve uma senhora muito humildemente que me disse à frente de toda a gente: "Oh menina, eu não sei ler nem escrever, ok, não preciso desses." E eu, mas estava a ouvir e a ver. E ele, sim, então pronto. E o que é certo é que essa senhora que não sabia ler nem escrever só me ouviu. Na horta, num dos municípios, é uma horta que tem 90 talhões, 90 hortinhas, e essa senhora tinha lá uma hortinha, e a horta mais fantástica foi dessa senhora. A prova que nem sempre as pessoas que têm mais formação... Sim, não, nem pensar. E eu digo sempre que o segredo para fazer uma horta fantástica não é preciso ser engenheiro agrícola, é ter vontade e predisposição. É o segredo para mim. E gostar do que se faz também. Sim, completamente. Agora queria focar aqui no tema da sustentabilidade, que confesso que é um dos temas que acaba sempre por falar em todas as conversas, com todas as pessoas que vêm aqui conversar comigo neste podcast. E de facto, tu sabes melhor do que ninguém que a sustentabilidade hoje está na ordem do dia. Já nem posso ouvir falar na palavra. Pois, é uma palavra que hoje em dia ela está na moda, que está na moda. Se torna chato, lá vem ela outra vez falar da sustentabilidade. Parece um clichê. Se tu pudesses explicar às pessoas em que é que consiste produzir alimentos de forma sustentável, a uma pessoa que nunca produziu nada na vida, o que é que tu dirias que era isso, de produzir alimentos de forma sustentável? Bem, produzir alimentos de uma forma sustentável é respeitar o ciclo de vida dos seres vivos, sejam eles animais ou vegetais, poupar os recursos naturais que estão à volta, nesse caso no habitat da pessoa onde vai fazer a sua horta, e acima de tudo consumir, ou neste caso produzir alimentos nacionais, locais e sazonais da época. Eu acho que isso aí já diz muita coisa da sustentabilidade. Eu por vezes funciono um bocadinho como o advogado do diabo, porque eu trabalho muito com agricultura biológica, mas digo, para mim ser agricultor biológico não precisa ser propriamente um agricultor certificado, bio ou de vida. Um agricultor biológico tem que respeitar a vida dos seres vivos, para o ecossistema, a casa estar equilibrada. E quando digo, é isso, digo muitas vezes com toda a formação, as pessoas dizem, é a menina Cristina, vai aparecer a fides, os piolinhos nas alfaces, o que é que eu arranjo para matar? E a preocupação é as pessoas não devem preocupar-se com como é que vão combater de uma forma curativa esses insetos, mas sim devem pensar na prevenção. E achas que as pessoas falham muito aí? Nas hortas urbanas não falham. Porquê? Porque há uma monitorização, há um acompanhamento técnico ao longo do projeto. Eu dou formação e depois dou a consultoria, então estou sempre disponível para tirar dúvidas, e depois há uma monitorização, há um acompanhamento, anualmente fazemos reuniões e tudo isso vai, e também depois há regras, deveres e direitos de ambas as partes. A pessoa que está a usufruir do espaço para produzir alimento próprio, como nós, da parte da instituição que está responsável por esse espaço, também acompanhar esse processo. E há pouco falavas da agricultura biológica, que também é um tema que sempre que eu falo gera muita confusão. Foi até o primeiro episódio deste podcast, foi da agricultura biológica, e nós falamos de mitos e verdades associados à agricultura biológica. Se tu pudesses desmentir um dos mitos, digo muitas vezes agricultura associada à agricultura biológica, qual é que tu desmentirias? É aquele que as pessoas muitas vezes, eu quando inicio as minhas formações, digo sempre aquela primeira pergunta, faço sempre aquela primeira pergunta: o que é para vocês agricultura biológica? E automaticamente a maior parte das pessoas dizem sempre a mesma frase: não leva produtos químicos. Mas isso é um mito. Químicos de síntese, muito bem, mas existem medicamentos homologados para a agricultura biológica. Uma agricultura biológica é mesmo isso. É uma agricultura com vida, em que tem que respeitar o ecossistema e também e acaba por praticar, devemos ter muitas práticas culturais. A história da rotação das culturas, a conscienciação, mesmo em agricultura biológica profissional certificada, também cumprem com esses requisitos culturais. Aqui uma questão que é, muita gente até tem vontade de ter uma horta, mas às vezes acaba por não avançar porque acha que dá muito trabalho. O que é que tu dirias a essas pessoas para, no fundo, incentivá-las a começar a produzir os seus próprios alimentos? De que forma é que tu achas que poderíamos simplificar o processo de começar a produzir os próprios alimentos numa horta? Para aquelas pessoas que ainda estão naquela indecisão se devem ou não começarem efetivamente. Bem, eu digo isso muitas vezes, sabes? Isso é uma pergunta pertinente da tua parte, porque
eu sempre nas minhas formações há sempre pessoas que são um pouco céticas. Será que eu vou conseguir? Será que eu sei fazer a horta? Eu nunca peguei numa enxada. Eu costumo sempre dizer, o difícil não é educar, o difícil é reeducar. Para mim é mais complexo estar a dar formação para alguém que já faz agricultura há muitos anos e muitas vezes pergunta o que é que eu venho aqui fazer, o que é que eu vou aprender de novo. Mas porque já vem com aquelas ideias todas. Sim, eu comparo muito, é a mesma coisa quando vamos tirar a carta de condução e alguns de nós já sabem conduzir, mas há aqueles vícios. Sim. Na agricultura é exatamente igual. Por isso as pessoas que nunca ficam com receio, de será que eu vou conseguir, mas a nível de assimilar toda a informação estão mais receptivas do que aquelas pessoas que nunca o fizeram, que já o fizeram, perdão. Eu digo que tudo é possível e consegue-se, e é que foi aquilo que eu já disse anteriormente, o segredo é vontade e predisposição. Agora, o que eu tenho constatado nestes últimos anos, e às vezes é frustrante, há muitas pessoas que por vezes desistem das hortas porque fazem o pior e depois desistem, o que é o pior? É o preparar o solo. Arrancar as ervas, o cavar, o mobilizar a terra, o tirar as pedrinhas, o incorporar o composto, a matéria orgânica. Fazem aquele trabalho mais árduo. Ou seja, para limpar a casa. Depois, quando é para colocar os móveis e as loucinhas lá na casa, a decoração, acabam por desistir. Porque estão extremamente cansados e então acabam por desistir. Por isso, eu costumo sempre dizer, é a primeira vez, fazer devagarinho. Mas a preparação do solo é talvez das etapas mais importantes. É a base. Se nós tivermos um solo saudável, depois também temos alimentos saudáveis, a menos propensão para as culturas aparecerem. Pragas e doenças, sim. E normalmente, e depois surge-me nas minhas formações vários registros de pessoas, e eu respeito, mas há pessoas que me dizem, não, para mim a agricultura biológica, eu não ponho nada na terra, a terra vai-me dar de comer aquilo que quiser. Pronto, há uma diferença. Se a terra não tiver nutrientes, não tiver comida, vai-lhe dar alfaces 100 gramas. Eu prefiro umas alfaces de 300 gramas. E também tento sempre alertar e incutir às pessoas a ideia que, quando se assim, um alimento que seja defeituoso ou que tenha bichinho, fruto, esse é que é biológico. Não, isso é como o meu mestre dizia no Ministério da Agricultura, o seu Carlos Coutinho, que eu tive lá a estagiar em proteção integrada, ele dizia, não, isso não é uma agricultura biológica, isso é uma agricultura ao abandono. E é verdade, porque hoje em dia podemos produzir de uma forma sustentável, em modo de produção biológica, com qualidade e quantidade suficiente. E achas que falta ao consumidor, em geral, informação? Muita. Como é que nós poderíamos, no fundo, minimizar e reverter essa situação? Olha, um exemplo, e como disseste ainda há pouco, a parte que eu faço uma rubrica na Praça da Alegria na RTP. A RTP é um canal nacional, tudo bem que há vários programas já, o Biosfera, o Faça Sol, Faça Chuva, já começa a haver, mas deveria haver mais informação, ou seja, aqueles programas quase obrigatórios, de 1 hora ou 2 por semana, para alertar o cidadão no melhor consumo de alimentos. E acima de tudo, eu promovo muito os alimentos nacionais, os vegetais, a fruta nacional. Porque eu digo muitas vezes, eu prefiro comer uma maçã de Alcobaça, em modo de proteção integrada, do que comer uma maçã biológica que vem da Nova Zelândia. Um exemplo. Mas há pessoas que não têm informação. É legítimo. Não são da área, não têm informação. E achas que, por exemplo, o consumidor em geral prefere mais variedades, digamos assim, mais de fora do que as tradicionais de cá? Eu acho que muitos dos consumidores nem conhecem as variedades tradicionais. Isso é triste. É todo um património genético de variedades, não é? E depois ouço muitas pessoas, sabes que eu começo muitas minhas sessões quando vou ensinar a fazer uma horta ou a fazer cursos de fruticultura, podas de aves, eu dou formação em várias vertentes agrícolas e eu começo sempre a formação a ensinar a comprar. A mim não me interessa estar a saber estar a ensinar a saber cultivar sem primeiro saber comprar. E o comprar é mesmo isso. É saber onde recorrer, de onde é que vêm os produtos, quais são as regras. E eu noto uma lacuna muito grande nessa área. E depois as pessoas têm muito hábito, é muito mais fácil acusar o que está ao lado e que a culpa é das grandes superfícies, e que a culpa é do governo, e a culpa não é do retalhista, a culpa é do vizinho. E eu digo sempre, eu acredito, a culpa é de todos nós. A responsabilidade é transversal. Relativamente ainda ao consumo, há aqui um tema muito pertinente e associado ao consumo, que é o desperdício alimentar, que é talvez das problemáticas maiores atuais associadas aqui ao setor agrícola. Porque, por um lado, existem zonas do mundo em que há falta de alimentos e depois existem outras em que há desperdício alimentar. Há excesso de alimentos.
Eu gostava de perguntar, tu estás muito por dentro desses temas do desperdício alimentar, dentro de todas estas formações que dás e em que abordas estes temas, qual é que foi aquela informação relativa ao desperdício alimentar que mais te chocou até agora? É haver muito desperdício a nível nacional e mesmo a nível mundial, mas o que mais me chocou, fiquei surpreendida, e muitas pessoas desconhecem isso, é que um dos motivos também que promovem as alterações climáticas é o desperdício alimentar, é o excesso de biorresíduos, que libertam gás, metano, não é? E as pessoas acham que as alterações climáticas têm a ver com a indústria, com os carros, que não é mentira, mas também tem a ver com o desperdício alimentar. E as pessoas, quando falamos do tema de desperdício alimentar, as pessoas associam muito ao que sobra no prato, aos restos que estão no prato, porque há uma diferença entre sobras e restos. A sobra tu ainda podes aproveitar, os restos então é que vão para o lixo, se me permitem dizer isso. E as pessoas, o desperdício vai desde da agricultura, vai desde a produção, porque tem a ver com o quê também? Porque nós portugueses, eu estou a falar da nossa realidade, eu às vezes deparo-me, quando vou a uma grande superfície fazer compras, que eu vivo no meio da cidade, tudo bem que existem mercados locais, existem mercearias, existem mercados, eu costumo ir também, mas vou mais habitualmente às grandes superfícies porque é mais, não sei se vou ser mal interpretado o que vou dizer agora, mas também acaba por ser mais sustentável porque é ao lado do meu trabalho. É que quando falamos em sustentabilidade não é só ambiental, também tem a parte económica, a parte social, não é? Os 3 pilares. Sim. E às vezes deparo-me a falar sozinha. E quando vejo kiwi da Nova Zelândia à venda quase a 5 euros, e depois vejo caminhões com mais de 10 toneladas a entrar na Lipor para a compostagem industrial com kiwis, porque o kiwi não tem o calibre que nós, portugueses, queremos comer, é muito grave isso. É. E vocês dizem assim, então quem é a culpa? É do dono da grande superfície? É do governo? É do produtor? Às vezes a culpa é nossa também. Porque enquanto nós continuamos a comprar, todos os dias, se eu todos os dias vou comprar kiwis da Nova Zelândia, estou a dar um exemplo, eu não tenho nada contra os kiwis da Nova Zelândia, só estou a dar o exemplo. Sim, sim. Se eu todos os dias vou comprar esse kiwi, então é sinal, quem vende o kiwi, sinal-te lá. À procura. À procura. Então, se há procura, vou comprar mais. Pronto, e é isso, também temos que mudar esse comportamento. E por falar em mudar, em mudanças, relativamente aqui ao desperdício alimentar, o que é que as pessoas podem fazer no seu dia-a-dia Tanta coisa. para conseguirem reverter essa tendência do desperdício alimentar Em na parte, cozinha? Em parte é voltar ao antigamente. Eu lembro-me que era miúda que havia a reunião da Tupperware, não era? Das embalagens, haviam lá em casa para vender, havia os medidores, os descascadores, no fundo, e já estamos a voltar ao antigamente, eu acredito. Há uma grande percentagem de pessoas que já estão a voltar ao antigamente, a usar os medidores, também o planear as refeições. E depois há pessoas com a desculpa que dizem assim, não é impossível, nós vivemos uma vida muito atribulada, não temos tempo para planear nada. Quando me dizem assim, eu compro a comida, ponho no micro-ondas ou vou buscar ao takeaway. Isso é uma forma de estar e de ser de cada um de nós, não critico. Eu não o faço. E eu ainda me preocupo, ainda ontem estive a dar formação até às 9 da noite, cheguei a casa, tinha o jantar pronto. Minha filha com 16 anos fez o jantar, também incuto isso a ela. As saladas, a sopinha, agora, requer tempo. Isso é a mesma coisa, eu posso estar a perder tempo a ver um filme, como posso estar a perder tempo na cozinha a adiantar o jantar para o dia seguinte, mas isso são prioridades, e cada qual sabe de si. Eu digo sempre isso, não me interpretem mal. Agora, o que podem fazer na cozinha é o planear as refeições, o ir com lista às compras, com a lista de... Contra mim falo, às vezes esqueci-me, tenho que ir comprar, imagina, eu não sei o que vou fazer hoje para o jantar, esqueci-me de tirar os bifinhos de frango do congelador, vou ter que ir comprar outros. É desperdício que é alimentar e económico. Já tenho os bifinhos no congelador, vou ter que comprar outros. Ou então ir às compras na hora do almoço com fome, abres o pacote das batatas. Isso é um erro muito comum das pessoas. Um erro crato. E depois chegas a casa, já não vais comer a refeição toda. Tudo isso influencia o desperdício alimentar. O organizar as prateleiras. Nós também somos hoje em dia muito bombardeados com as promoções em fim de validade. Aquelas compras por impulso. Por impulso, e depois chegamos à conclusão que foi mesmo impulso, porque gastamos o dinheiro, acabamos por não consumir alguns alimentos porque passou mesmo a data e não dá mesmo para consumir, que são alimentos frescos, e é o tal impulso. E então tudo isso influencia no desperdício alimentar. Tu, na tua carreira profissional, te contactas muito com os municípios também, pela tua função também como formadora. Existe, assim, alguma iniciativa dos municípios que tu tenhas, no fundo, constatado e estado mais de perto, que tu tenhas dito fogo?
incrível. Há assim alguma coisa? É um projeto com o qual faço parte. Também dou muita formação mais na vertente prática, que é o projeto que a Lipor tem com os 8 municípios associados, que é o projeto Menu Dose Certa e o Embrulha. Eu digo o projeto, estou a falar no singular, entretanto disse 2. É que o Embrulha é o seguimento do Menu Dose Certo, que já existe desde 2008. E é um projeto com muita relevância e que podia ser replicado a nível nacional pelos outros 8 municípios, ou pelos restantes municípios. Que é o Menu Dose Certa. A Lipor, com os municípios, trabalham na área da restauração, trabalham com as pessoas da área da restauração, em que dão formação para o combate ao desperdício alimentar, não só na parte do acondicionamento dos alimentos, as compras. Também tem uma parceria com a Associação Portuguesa de Nutrição, que também vão dar formação aos colaboradores, imagina, de um restaurante, e depois também estipulam o menu dose certa, ou seja, não é o prato do dia, é o menu, o dose certo é o que é que podem poupar, o que é que podem evitar que vá para o lixo ou para a compostagem. Mas, como eu sou apologista, nós não mandamos na casa de ninguém, e como também não podemos ser radicais, nós aqui no Norte temos uma particularidade. Para nós comer bem, é comer muito e que preferência que sobre na travessa. É verdade. Não é? Não há menus dose certa. E também comemos muita carne, muitas batatinhas, muito arroz e depois vem a alfacezinha a decorar a travessa. Só para dar ali um toque. Aquele toquezinho gourmet. Pois, isso está errado. Comemos muito, porque comemos em grandes quantidades. Mais do que aquilo que precisamos. Aquilo que precisamos. E então, o que é que nós fazemos? As pessoas que se deixam na travessa, então o que é que nós lembraram-se de fazer o quê? O projeto Embrulha, que é Embrulha, que tem uma embalagem biodegradável, os restaurantes, as pessoas não pagam por essa embalagem, em que tu vais ao restaurante, sobra, imagina, uma fatinha de lombo e umas batatinhas, o próprio colaborador que está a servir já está formado para questionar o cliente, não é o cliente pedir para levar para casa, a pessoa que nos está a servir pergunta se quer levar para casa, deixa a pessoa mais à vontade, porque ainda há aquele estigma, antigamente era normal levar as sobras até um domingo. Sim. Para comer à noite, era o jantar da noite. Agora parece mal. As pessoas parece que têm vergonha. Têm vergonha e não têm que ter vergonha, pelo contrário, vão pagar aquela comida. Afinal, se já pagaram. Já pagaram, é um desperdício não levarem, é um desperdício económico e também alimentar. E o que é que se faz? O colaborador coloca a comidinha dentro da embalagem, pesa, registra e consegue-se perceber. Imagina, o restaurante, há aqui alguns em Vila de Conde também. Caso não sabia, tenho que pesquisar. E o que é que acontece? Vou dar um valor à sorte. Imagina que o restaurante da Maria, durante o mês de janeiro, desviou, imagina, 300 quilos de biorresíduos, de sobras de comida. As pessoas levaram para casa. Que supostamente iriam, quando digo 300, mas há muitos mais. Isso é incrível. Mas se forem ao site da Lipor, eles têm esses dados todos. Por acaso não fazia ideia, mas isso é muito interessante. Agora, falando aqui da questão das hortas, eu recebo imensas mensagens de pessoas que nunca tiveram uma horta, mas por algum motivo agora ficaram interessadas em ter. Tu que dás formação nessa área, se tivesses que enumerar assim aqueles erros mais clássicos de quem está a começar a fazer uma horta tem, quais é que seriam? Então, aqueles erros que as pessoas iniciantes cometem mais quando estão a criar uma horta pela primeira vez. Os erros mais persistentes são limpar as ervas, enterram as ervas, fazem ali, passa a expressão, uma miscelânea de ervas com terra, com pedras, e depois imagina, tem 10 ervinhas no terreno, passado uma semana não tem 10, já tem 100, não é? Pois. Porque elas multiplicam-se. Então eu tento sempre alertar a primeira vez, arrancar as ervinhas com a mão, tirar a terra das raízes, fazer uma pilha, explico isso tudo. Outra coisa é cavarem arduamente, depois ficam cansados e acabam por desistir, ou então a forma como trabalham a terra acaba por, antes de estarem a trabalhar, ainda estão a compactá-la mais. São esse tipo de... E não achas que, por exemplo, pelo menos eu sinto isso das pessoas com que contacto, que as pessoas ainda não olham muito para os cultivos da época, ou seja, quando vão comprar um pacote de sementes, às vezes não olham para qual é que é a época de semear e acabam por Já arranjei uma estratégia sobre isso. Acabam por semear, achar que dá para semear em qualquer altura do ano, e depois ficam muito frustradas porque aquela cultura não ata nem desata. Portanto, o que é que tu achas disso? É verdade, e eu já arranjei uma estratégia, sabes que eu costumo dizer de uma forma irónica que quando eu dou formação no projeto das hortas urbanas, é o Fast Horta. É uma formação muito rápida, em que eu tenho que criar ferramentas
para que em meia dúzia de horas consiga dar a receita da horta, em que a pessoa consiga fazer a horta da forma mais adequada. Relativamente a isso das sementes, de semear e o alerto, que existem as variedades de primavera-verão, outono-inverno, explico isso tudo. Mas relativamente a essa história dos pacotinhos das sementes, eu digo sempre, olha, não é difícil. Vocês forem a uma loja de jardinagem, seja ela qual for, os expositores, vocês se olharem com olhos de ver, se virarem os pacotinhos, os próprios expositores têm lá já em exposição as sementes para a época do ano que nós estamos. Isso flagrante é na parte das leguminosas, em que se formos a uma loja de jardinagem em dezembro, o que está lá no expositor não é o feijão verde, são as favas, as ervilhas. A partir agora de março, abril, começa a aparecer aquilo, os vários tipos de feijão, o grão, verde, o amendoim. sim. E pronto, mas é uma estratégia que eu faço porque as pessoas são um bocadinho preguiçosas. Nós somos muito preguiçosos. É verdade. A ler os rótulos. E depois ficam muito frustradas porque, pronto, semeiam e não sai nada dali. Depois é a forma de semear também é importante. A própria profundidade Da sementeira, tudo isso influencia no sucesso. E eu também digo sempre, quando é as hortas, eu digo sempre, quando é alguém que vai iniciar este processo pela primeira vez, eu digo sempre, o primeiro ano da horta vai ser um ano de adaptação, tanto para vocês como para a horta. E então, às vezes, acaba por ser um contrassenso, mas eu, no início da horta, eu digo, olha, se calhar é mais sustentável. Não é se calhar é mesmo. É mais sustentável comprarem já as plantulazinhas para plantar do que está propriamente a semear, porque se vão semear alfaces nos tabuleirozinhos em casa, com um substrato adequado, vou semear, vai demorar uns 2 meses ou 3, metade das sementeiras não vão germinar porque foi a primeira vez que fiz, não fiz nada bem aquilo, ou reguei de mais ou reguei de menos. Eu acho que o problema muitas vezes é o regar demais, eu acho que as pessoas têm excesso de zelo. Não, é terapêutico, eu digo sempre, há 2 terapias na agricultura, é podar e regar. E depois aquilo fica tudo encharcado. Assim. É verdade. É o pior inimigo das plantas é a água, tanto por falta como por excesso. Mas eu digo sempre isso, às vezes é preferível comprar meia dúzia de plântulas e plantar a horta e acaba por ser um incentivo, as pessoas ficam mais felizes e então o tempo vai passando, eles vão se habituando, vão se adaptando. Não é assim tão caro quanto isso. Não, às vezes até mais barato, porque compras um pacote de sementes, imagina, €1 e tal. €1,5, €2, vais gastar o dinheiro no substrato, vai demorar 2 meses ou 3, metade não germina, compras uma dúzia, 12 pés de alfaces por €1 ou €1,20, passado 3 semanas já tens alfaces para comer, já estás feliz e dá-te mais vontade. Que nesta zona facilmente encontras tipo 20 pés de alface por €1. Pronto, na minha zona um bocadinho a 30 km acima é mais caro, 20 cêntimos, mas pronto, mas à conclusão. Isto também são estratégias que eu tento arranjar para as pessoas não desistirem facilmente. Achas que as pessoas ainda desistem muito? Querem começar, começam, mas depois desistem. Qual é que é a taxa de sucesso, digamos assim? Ui, é muita, 80%, sim. Ainda há algumas que desistem, mas eu consigo, uma pessoa começa a criar alguma resistência e eu consigo já perceber mais ou menos, até a própria postura nas formações consigo perceber, vais demorar muito, e arranjar, no fundo é o que o meu amigo diz, o Luís Alves, Tininha, tu andas a pregar em fiéis, que é o quê? Quando digo pregar em fiéis é no sentido de tentar conquistá-los para continuar. Isto é uma curiosidade. Qual é que seria, se tivesses que dizer assim, vamos imaginar que temos aqui uma pessoa que tem um bocadinho de terra em casa, qual é que tu dirias que é a área mínima para produzir para uma família de 4 pessoas? 1 metro quadrado. Já fiz essa experiência. Já dei formação do 1 metro quadrado, em que as pessoas conseguem perceber a quantidade de plantas que podem ter no metro quadrado. Tu, num metro quadrado, podes ter um tomateiro, podes ter uma alface, mais do que uma alface, podes ter uma cebola. Consegues fazer uma salada com vários vegetais num metro quadrado. Mas imagina que essa família de 4 pessoas quer, no fundo, planear para um ano inteiro. Sim, os 25 metros quadrados, 30, dá perfeitamente. Eu faço a parte do planeamento da horta com as pessoas nas minhas formações, em que a ideia é o quê? É fazer com que aquela mini horta seja um mini mercado. A ideia também fala-se muito em agricultura biológica, não comer alimentos que tenham produtos químicos de síntese, mas acima de tudo nós temos que nos preocupar também com a soberania alimentar, e a soberania alimentar vai muito mais além disso. É respeitar o ciclo do alimento e também diversificar os alimentos. Não é porque ouvi dizer que faz bem, agora todos os dias vou comer determinado alimento. Não, também devemos diversificar. Agora, relativamente aqui à questão da agricultura regenerativa, que é um tema que também é, digamos assim, uma das agriculturas da moda, os modos de produção da moda, o que é que tu achas relativamente a isso? É efetivamente da moda ou há ali margem de progressão? Efetivamente há aqui
alguma taxa de sucesso? Olha, Rosa, eu vou dizer uma coisa. A agricultura regenerativa está na moda, mas não é uma moda, já existe há muito, sempre existiu. Eu digo muitas vezes que eu falo sempre de uma forma muito simples e muito corriqueira para que toda a gente, para que consiga atingir o meu objetivo, que é chegar a toda a gente. Eu comparo muito a agricultura hoje em dia com as religiões. Há muitas, mas o Deus é só um. Hoje em dia, isto também é modas, é a agricultura biológica, a agricultura convencional, a permacultura, a agrofloresta, a sintrópica, a biodinâmica, não sei, a de precisão. Sim. E o que eu digo é, todas elas são importantes, mediante o registro onde estão inseridas. Todas elas a trabalharem em simbiose, vamos ter sucesso. Elas agora, com peso e medida, coexistir. A regenerativa, no fundo, é uma agricultura do antigo, está ligada a todas elas. Porque, dou-te um exemplo, as hortas urbanas, para a qual eu presto serviços e dou consultoria, dou formação, também é um exemplo de agricultura regenerativa. Porque nós temos provas de terrenos que já existem, hortas que já existem há 20 anos, e fazemos análises e conseguimos ver com as boas práticas agrícolas, nomeadamente a rotação das culturas, a conciliação de culturas, a aplicação do composto feito com os biorresíduos resultantes da horta, até mesmo dos restos da cozinha de comida não cozinhada, a incorporação de plantas aromáticas, tudo isso, a médio e longo prazo, vai regenerar aquele espaço. Não só a nível ambiental, quando eu digo regenerar, não é só a nível aéreo, mas também a nível de solos. E temos uma prova disso. A Lipor, desculpa falar muito da Lipor, porque é o maior bolo do meu trabalho, neste caso, é a prova que eu posso dar do meu trabalho das hortas. Há uma horta, que é a Horta de Cristins, que é uma horta perto, ao lado do aeroporto de Porto, que passam lá milhares de aviões, que no fundo é considerado um dos veículos mais poluentes a nível mundial, e no entanto essa horta já existe há 20 anos. É a horta mais antiga, ou seja, o ecossistema está formado. Temos uma charca, tem plantas bioindicadoras que indicam problemas ambientais, existem as plantas biorremediadoras que absorvem a poluição ambiental e, ao longo destes últimos 20 anos, foram-se fazendo algumas análises de manutenção, tanto às plantas como ao solo e ao ar, e chegou-se à conclusão que essa horta tem valores espetaculares. Porquê? Quando digo espetaculares, assim, também há erros. Nada é natural. Essa história do natural não existe. Tudo tem veneno, temos é que o variar. Já dizia a professora Margarida. Agora, o importante é... Essa frase, não é a professora da microbiologia. Agora, quando eu digo valores fantásticos é comparativamente há 20 anos atrás. Isso é a prova de uma agricultura caseira, sustentável, regenerativa, biológica, de precisão, porque se sabes, se vais planear o teu trabalho, mesmo sendo caseiro, para se eu sei que daqui a uma semana quero incorporar composto porque vou plantar alface ou vou semear favas, eu sei que tenho que tirar o composto do compostor uns dias antes para maturar, para apanhar ar, para estabilizar a temperatura. Isso é uma agricultura de precisão, de uma forma caseira, não é? É. Está tudo interligado. No fundo é um planeamento. É um planeamento, isso é precisão. Regenerativa, tu ao incorporar, fazeres uma adubação com leguminosas, estás a incorporar azoto, que agora diz nitrogênio, não é? Isto é de modas, também agora é nitrogênio que se diz. Estás a incorporar nitrogênio no solo. Também estás o quê? Estás a corrigir a terra. Tudo isso está interligado. Por isso o caminho faz-se andando. E ter objetivos. Agora, relativamente aqui ao futuro da agricultura, nós falamos muito já aqui do presente da agricultura. Relativamente àquilo que será a agricultura daqui a alguns anos, se tu pudesses, no fundo, implementar alguma tendência agrícola no futuro da agricultura, que fosse, digamos assim, a base da agricultura do futuro, qual é que seria? Olha, Rosa, eu acho que é um bocadinho aquilo que eu falei agora. É perceber... eu dou-te um exemplo. A agricultura sintrópica, que eu já conheço há muitos anos, e conheço muito bem os representantes da agricultura sintrópica cá em Portugal, que é em Mértola. A agricultura sintrópica funciona muito bem em zonas áridas. Aqui no Norte também é importante. Isto é a minha perspectiva, Cristina. Também funciona bem. Só que é mais emergente, já nem é urgente, é emergente no Sul. Porquê? Porque tem zonas muito mais áridas. Então é necessário repovoar a área com plantas, é verdade, vários tipos de plantas em vários estádios de vida da planta, do que aqui no Norte, porque aqui temos mais água, eles lá têm menos água. O que eu quero dizer eu acho que era importante fazermos um levantamento a nível geográfico do nosso país, Portugal, português, de norte a sul, e perceber quais são as dificuldades
de cada região do país e qual a agricultura que se aplica melhor para regenerar essa região. Eu acho que aí é que é importante. Não é porque agora está na moda fazer uma agricultura, vamos todos fazer essa agricultura. Agora está na moda aquela, vamos fazer todos aquela. Não. Eu acho que temos que parar e perceber quais são as necessidades em cada região do país. Sim, e qual é a agricultura que se adequa melhor àquela região. Até porque se nós olharmos aqui para o setor agrícola em Portugal e as regiões agrárias, cada região agrária ela é muito particular. É muito não é? particular. Portanto, nós não podemos pôr uma receita para todas as regiões, a mesma receita para todas elas, porque cada uma tem as suas Tem características. solos diferentes. Por exemplo, aqui no norte é muito minifúndio, portanto, lá para baixo. Lá abaixo já são quintas, já não são quintas, são herdades. E, portanto, a realidade com que os agricultores aqui trabalham É diferente, é totalmente diferente. Portanto, as práticas agrícolas, elas também têm que ser adaptadas. E também devemos adaptar a parte social, que falta muito, que é a parte do associativismo. Ninguém consegue trabalhar sozinho. E todos juntos podemos fazer melhor. Isto agora foi profundo. Mas o problema das associações também no setor agrícola também é um bocado profundo. Por acaso, um episódio anterior, dois episódios do António. anteriores, não, ainda não foi para o ar, mas é do Carlos Neves, que ele fala muito aqui do associativismo e da importância dele, mas muitas vezes parece que as pessoas não lhe dão assim, o devido valor. Portanto, é muito importante os agricultores unirem-se, porque só unidos... E serem otimistas. Sim. Porque eu acho que também há um problema, mas acho que tem a ver com... Isso é, atenção, eu quero deixar bem claro aqui hoje, que tudo aquilo que eu estou a dizer é a minha opinião pessoal. Sim, sim. E cada um tem o livre-arbítrio de deixar o melhor para si e para a sociedade. Na minha opinião, eu acho que o grande problema é que hoje em dia a sociedade está muito negativa. Há uma catástrofe, vamos morrer todos. Não se consegue fazer. Os solos estão a ficar desgastados. Está a passar, não há comida no outro lado do planeta, mas aqui há. E antes de estarmos sempre a lamentar-nos e a criticar, porque não fazer algo de positivo? É que o ditado, eu costumo sempre dizer que os ditados populares têm um sei que é de verdade. É verdade. E aquela história do grão a grão enche a galinha ao papo, e é verdade, se todos nós fizermos um bocadinho os nossos comportamentos. Eu, quando comecei a estudar, Rosa, há muitos anos atrás, sempre quis estudar agricultura. Eu fui para a Holanda em 98, estudar agricultura biológica, estive numa empresa da Biobest, que agora vende abelhas para a polinização, insetos, ou seja, até mesmo aqui na zona da Póvoa. Uhum. E eu estive lá a estagiar porque eu sempre acreditei na agricultura mais ecológica e... há pessoas que dizem, tu tinhas agora tem as hortas, eu digo sempre na brincadeira, mas é uma visionária, eu sabia que daqui a uns anos, e realmente há 30 anos atrás não havia hortas urbanas. As hortas que haviam urbanas eram na Alemanha, na Suíça, na França, os imigrantes, até muitos imigrantes nossos faziam lá hortas, e hoje em dia, antigamente, depois o caminho das hortas, destes 20 anos que eu trabalho em hortas urbanas, o início as pessoas, quase as instituições pediam para as pessoas se inscreverem para as hortas, pessoas que iam para as hortas, depois é por fases, ou porque estavam doentes e precisavam, porque o médico disse que ele tinha que comer comida mais saudável, depois virou moda porque era chique ter uma horta. Hoje em dia já não é chique, hoje em dia já é uma necessidade, já não é uma moda, é uma tendência. Eu posso dizer, nos 8 municípios com os quais eu trabalho, existem 3.500 pessoas em lista de espera para ter uma horta. Isto há 30 anos atrás era impensável. Por isso temos que acreditar no futuro e nas pessoas. Eu ainda acredito na humanidade. Uma curiosidade. Qual é que são os critérios para, no fundo, as pessoas ficarem com uma dos talhões? Tem a ver qual é os critérios, tem a ver com a proximidade da horta, tem que residir num município que, neste caso, quando eu digo a proximidade em município é diferente, porque eu posso viver no Porto, mas se não pertencer à freguesia Paranhos, existem hortas em Paranhos. Uhum. Se eu não pertencer à freguesia de Paranhos, quem está inscrito na freguesia de Paranhos vai ter acesso à horta mais rapidamente do que eu. Tem prioridade. Pronto, e depois tens que ter uma formação e há umas regras, mas qualquer pessoa pode se inscrever que pertence aos 8 municípios. Não tinha ideia que a lista de espera... Sim, 3.500 pessoas e já se limpou a base de dados. O que é que achas que isso revela? Essa procura tão grande? Revela que isto não é o fim do mundo e que acreditamos na sustentabilidade, e acho que esta nova geração, e vê-se isso nas escolas também, e eu ainda ontem fui dar um workshop de combate ao desperdício na Faculdade de Economia do Porto, em que foi promovido pela Associação de Estudantes, e os jovens com 20 anos
já se preocupam com uma alimentação mais saudável. Tudo bem que também às vezes há extremos. Ainda ontem falei nisso. Aquelas modas dos TikToks, e agora vais comer abacate todos os dias, ou granola todos os dias. Isso também está errado. Mas já se vê aquela preocupação em não comer comida plástica. E as pessoas dizem, isso é mentira, Cristina, que estás a dizer. Então vê-se tanta gente nos fast food, porque se calhar incide-se mais nas notícias para o negativo e não para o positivo. Se começamos a esmiuçar tudo aquilo que se está a fazer de bem também com o ambiente, começa a haver muitas surpresas para as pessoas. Tudo depende, no fundo, da perspectiva, não é? É. E daquilo que a gente quer acreditar. Agora eu gostava que falasses aqui um bocado das alterações climáticas, que infelizmente é aqui um dos temas quentes que acaba por nos preocupar imenso, não é? Porque é uma preocupação crescente, é algo que está na ordem do dia. Como é que tu vês aqui a ligação da produção de alimentos com as alterações climáticas e de que forma é que impacta também a produção de alimentos? Achas que nos devemos preocupar ou às vezes será que isto está, no fundo, estas notícias das alterações climáticas estão um pouco exageradas? Não, exageradas não estão. Agora, o que eu acho, na minha opinião, é que o que já está feito está e temos que nos adaptar. E agora trabalharmos todos no sentido de minimizar as alterações climáticas. Com o quê? Com práticas sustentáveis. E vai ao encontro. E quando digo práticas sustentáveis não é só na área da agrícola, é em todas as áreas. Aí temos que reduzir. Agora, a produção de alimentos, enquanto todos nós... Depois tem a ver muito também com a mudança de comportamentos, porque as pessoas... Algo que também me incomoda muito, eu tento fazer um exercício em não consumir alimentos ao longo do ano todo, sempre o mesmo alimento, respeitar as épocas, embora às vezes também erra, que eu sou um ser humano, também tenho defeitos e muitos. Mas o que é que acontece? Se toda a gente quer comer, um exemplo, eu vou falar num exemplo flagrante que falo muito nas formações, que é as courgettes. As pessoas há uns anos para cá, e eu falo por conhecimento de causa, porque dou muita formação também na área da alimentação sustentável, deixaram de colocar batata na sopa. Porque achavam que é rica em amido, engorda. A batata engorda. É quase como o pão. E agora virou a batata doce. Só que a batata doce a nível de engorda mais, se formos a ver por esse prisma, do que a batata dita normal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Tirou-se a batata e agora coloca-se courgette na sopa. Ou então chuchu. É moda. Ao longo do ano todo. A courgette não é de outono e inverno. É de primavera-verão. Exato. E quando se começa, isso vai ao encontro quando eu digo que as pessoas acabam por ficar educadas a nível ambiental quando têm uma pequena horta, porque começam-se a perceber determinados alimentos que produzem na sua horta, que depois chegam à conclusão, e afinal isto é só nesta altura. Eu ando a comprar ao longo do ano todo, então é porque é de estufa. E depois ouvimos que zonas do país estão a ficar danificadas a nível de solos, quantidade de plásticos das estufas, mas as pessoas não abdicam de consumir esses alimentos ao longo do ano todo. E vai-se gastar mais energia, vai-se cansar, desgastar os solos. Porquê? Porque depois tem-se incorporar, muitas vezes, não é o caso aqui no Norte, eu tenho conhecimento de causa, eu acho que é muito importante ressalvar isso, a zona da Póvoa. Ainda há aquele mito... de matéria orgânica incríveis. E um mito ainda... Isso é outro mito que eu tento desmistificar. As pessoas dizerem, as culturas da Póvoa têm muitos químicos. Isso já não é verdade. Agora, eu também digo, entre comprar uma alface numa grande superfície ou numa loja local e comprar uma alface no agricultor domingo à tarde de guarda-sol, eu não compro. Porque não sei até que ponto há uma garantia de segurança alimentar. É assim, eu às vezes por uns pagam os outros. Eu prefiro comprar num sítio em que eu sei que houve um controle de segurança alimentar, porque eu, por vezes, eu digo muitas vezes, eu não sou contra a aplicação de produtos químicos. Eu também, quando estou doente, eu tento ao máximo tomar medicamentos de herbanária, infusões, mas se eu realmente tenho uma doença grave, eu tenho que ir ao médico e tomar um antibiótico. Agora, eu não vou tomar um antibiótico de golada. Tenho que tomar de X em X tempo, em X quantidade. E achas que o consumidor ele está mais preocupado da origem dos alimentos, onde é que vai consumir, ou o que ele quer é comprar mais barato? Se ele quer comprar mais barato. Olha que eu acho que o consumidor hoje em dia, eu acho que não é o mais barato, eu acho que é o mais acessível, o mais prático, que dê menos trabalho. Estás a entender? É por isso que agora há aquelas, por exemplo, a batata já cortada, a abóbora já cortada. É só pôr no tacho, ou pôr no micro-ondas, ou pôr no forno, e isso a médio e longo prazo vai ter problemas.
a nível de saúde e a nível ambiental. Pois, porque no fundo ali a quantidade de plástico das embalagens para uma quantidade mínima de produto, não é? Acaba por depois trazer problemas mais lá à frente. Sim, e também a história de consumir produtos que não são da época, nós temos que criar condições para que eles cresçam e consigam ter produtividade para consumo. Eu acho que isso é também um problema atual do consumo, que é as pessoas elas querem consumir fruta que não é da época. Por exemplo, em novembro as pessoas já andavam... Os morangos. Os morangos é o meu calcanhar daqueles. Os morangos, porquê é que as pessoas procuram morangos em novembro, sabem perfeitamente que não é época deles? Não é época, mas... E depois queixam-se que, eles não sabem a nada, só sabem a água. E mais... Não valem nada. E não valem nada porque não têm condições para ter alguma característica nutricional ou até mesmo de sabor. Mas isto há 30 anos atrás não se via morangos ao longo do ano todo, só se havia morangos a partir de maio, que era a altura deles. É como as cerejas. As cerejas também é flagrante. Em janeiro já estão à venda. É flagrante. Eu pergunto, porquê? É verdade, é. Olha, agora vamos aqui a uma parte mais descontraída, que é o preferias. Eu estou descontraída, até estou a gostar muito. Ok, eu também estou a gostar muito. Então, eu vou-te dar 2 opções e tu dizes qual é que preferias. No fundo é para te pôr a pensar. Preferias ter uma horta invadida por ervas daninhas ou cheia de caracóis esfomeados? Uma ou outra. Preferia com ervas. Com ervas, que assim tinha comida para os caracóis. Ok, bem visto. Preferias viver numa quinta isolada ou numa cidade, mas com uma mini horta na varanda? Como uma cidade com mini horta na varanda. Também gostava de ter a quinta, mas não queria viver isolada. Ok. Preferias cultivar só hortícolas ou só frutas para o resto da vida? Uma coisa ou outra. Ah, é? É difícil essa. Bem, não vou estar aqui com coisas científicas do que é mais rico a nível nutricional ou não, mas talvez aquilo que eu mais gosto de comer. O que é que tu consomes mais? Eu gosto muito de fruta e de legumes, mas mais as hortícolas. Ok. Preferias dar formação a um grupo de crianças super entusiasmadas ou a um grupo de agricultores muito céticos? Há um grupo de agricultores muito céticos. Gostas do difícil? Gosto. E depois, para mim, a minha maior medalha do meu trabalho é ter conquistado essas pessoas. E eu sou a prova disso. Eu, há uns anos atrás, dei formação àqueles agricultores aqui da Póvoa, em que foi muito desafiante. Alguns tinham idade para ser meus avós. E conquistei-os. Isso para mim foi uma grande medalha do meu trabalho. Achei piada, houve um senhor que me disse assim: você é menina, parabéns, parece um homem a falar. E eu, não sei se isto é positivo ou negativo. Se isto é um elogio. Mas... Ok. Para terminar, preferias nunca mais plantar tomates ou nunca mais plantar ervas aromáticas? Tomates. Prefiro as ervas aromáticas, têm mais fins e preferia as aromáticas. Ok. Agora vamos aqui a uma secção uma parte desta entrevista, desta conversa, que é os mitos ou verdades, que às vezes costuma ser um bocado polémico, pelo menos pela minha experiência dos episódios anteriores. No fundo eu digo-te algumas frases, tu dizes se é mito ou verdade e justificas de forma muito breve em 2 frases. A primeira, plantar leguminosas melhora qualquer tipo de solo. Não, isso é mito. Porquê? Porque há solos que, se forem ricos em azoto e nitrogênio, as leguminosas não vão trabalhar, porque as leguminosas também não trabalham sozinhas. É verdade. E as plantas também são inteligentes, não gastam energias. Solos também que tenham excesso de azoto também não há. Eles não trabalham, eles não vão gastar energia. Agora, se chove muito, não é preciso regar. Mito ou verdade? É mito. Porque eu digo sempre, até digo uma expressão na gíria que é o seguinte, aos meus formandos: após a plantação devemos sempre regar, mesmo que chova calhaus. Porquê? No sentido de aconchegar a raiz à terra. E até para a semente ter ali a umidade necessária. Claro, agora é assim, plantei hoje e daqui a uma semana vai chover torrencialmente, lógico que não vou regar. Agora, a rega é fundamental no início da plantação. Ok. A compostagem atrai pragas e cheira mal. É mentira isso. Se for bem feita, não cheira mal. Tem que ter regras para fazer a compostagem. Quem tem pouco espaço não pode cultivar nada. É mentira também. É mito. Pode cultivar. Eu dou muita formação em hortas na varanda e teoricamente não há espaço nenhum, não é? Os pesticidas naturais são sempre seguros para o ambiente. É mentira. Pistolo muito rápido. É mentira. Parece que estou aqui para ganhar um prémio. É mentira. Em excesso, ainda hoje de manhã falei nisso. As pessoas acham porque, um exemplo, vou aplicar borra do café na terra, que é rica em potássio. Agora, se colocares grandes quantidades de borra de café... Até acaba por acidificar o solo e as plantas acabam até nascerem atrofiadas. Sim. Pronto, o que é certo é que mesmo sendo natural,
tudo tem peso e medida. Isto é aquele exemplo que eu dou muitas vezes. Eu dou muitos exemplos para as pessoas não se esquecerem. Coitadinho, morreu com uma cirrose no fígado, doente, bebia muito álcool. Mas há cirroses de água e, teoricamente, a água não faz mal, não é? Então isso quer dizer o quê? E de leite também. Isso quer dizer que tudo tem peso e medida, mesmo sendo natural. Tem que haver aqui um equilíbrio, acima de tudo, bom senso. Só quem tem muito tempo livre consegue manter uma horta produtiva. Isso é mito, é mito. Agora, se tiveres muito tempo, tens a obrigação de a manter bonita. Quanto tempo é que tu achas que é necessário por semana dedicar a uma horta assim pequena? 1 hora. Eu costumo dizer, ou vais à missa, podes ir à missa e depois vais para a horta, 1 horita. É tipo fazer a limpeza geral da casa ao fim de semana. Claro, durante a semana, se tiveres a oportunidade, ainda bem, ir lá regar ou limpar umas ervitas. Agora, 1 vez por semana, e eu tenho muitos exemplos disso. Ok. Por último, as minhocas comem as raízes das plantas. É mentira. As minhocas gostam de abrir galerias para passar o oxigênio e fazer um cocó Chanel, passa a expressão. O excremento de minhoca é um rico fertilizante para a terra. E acaba por depois também enriquecer muito o sol. O sol, sim, sim. Agora, gostava que me contasses, dentro dos teus 20 e tal anos de trabalho e de formação, uma história engraçada ou inesperada que viveste ao ensinares agricultura. Tenho muitas, mas tenho 2 que ficaram. Então, conta lá. Uma foi uma vez, estava a sala cheia, eu estava a dar compostagem caseira. E eu estava a explicar que as pessoas tinham que colocar as camadas de material fresco, castanho, o material seco, ou seja, os resíduos verdes. Depois tinham que colocar uma camada de material seco, palha ou folhas. Para quê? Para que muitas vezes aquelas mosquinhas pequeninas, irritantes, quando abrem a tampa do compostor, são ovinhos que eclodiram que vinham na casca da fruta. Aquilo é tipo uma maternidade, aquela conversa. E de repente um senhor, no meio do povo, levanta o braço. E Cristina, eu tenho uma solução para isso. Eu vou-lhe dizer aquilo que faço. E eu, naquela, bem, tenho uma solução? Ele, tenho. E as pessoas todas iam olhar para o senhor e ele disse, olha, eu abro a tampa, pego no raid e se ponho spray raid, mata tudo. E eu fiquei assim. O que é que se diz a uma coisa dessa? E eu, pois, matou tudo mesmo, mata mesmo tudo. Mas olha, a compostagem é um método ecológico, uma prática cultural e não convém pôr raio, de uma forma simpática, explica ao senhor. Mas o senhor disse aquilo de uma forma muito ingênua, sim. Achava que estava com toda a legitimidade, como é para matar os bichos, mete-se raio. Ou seja, estava a fazer compostagem, é do género, não morres do mal, morres da cura. Pronto. E outra situação muito hilariante foi uma vez numa formação prática, numa horta, em que a sessão prática era uma horta que as pessoas iam iniciar o processo da horta todas juntas, a horta era nova, e cada qual eu combinei com eles, também era uma horta um pouco específica. Eu disse, amanhã vamos todos trazer, vocês tragam sementes, foi nesta altura, início da primavera, porque a história foi com feijão. E tragam hortícolas, tragam o que quiserem. Eu vou-vos ajudar a plantar, a distância de plantação, a sementeira. E então houve um senhor que surge com uma lata de feijão cozido. Mas estava mesmo convencido. E eu disse, olha, isto não vai... Vai, menina, vai! E semeou o feijão cozido. Essas são umas histórias... Eu acho que deves fazer um grande esforço para não te rir em algumas situações. Às vezes rio-me, sim, não, eu muito descontraída. Ok. Dentro desta tua experiência de plantar, certamente que já tiveste experiências que corressem menos bem. Dentro dos teus cultivos, houve assim alguma vez algum desastre em termos de cultivaste uma cultura e aquilo correu mesmo muito mal? Assim, alguma experiência que te tenha marcado pela negativa? Olha, confesso-te, Rosa, que não. Sabes porquê? Eu vou dizer. Há aquele ditado, casa de ferreiro, espelho de pau, passa a expressão. Eu em minha casa tenho muitos catos, suculentos e aromáticas. Acho que já respondi. Eu que tento jogar pelo seguro. Culturas de baixa manutenção. Baixa de manutenção, porque eu não tenho tempo. Okay. Eu tenho pena das plantas. Se tu pudesses, vamos imaginar que te davam uma ordem em que tu só poderias cultivar 3 culturas para o resto da vida, quais é que seriam? Não vale dizer essas suculentas. Não. Para viver, não é? Sim. Para sobreviver. Subsistência. É isso, subsistência. As leguminosas, sei lá, eu gosto muito de favas. Gosto muito de abóbora também. E milho. Gosto muito de comida feita com milho. Por isso... Tudo culturas mais
E são todas amigas. Olha, estás a ver, isto é de feito profissional. É as abóboras, o milho. Pronto, as favas é que não na altura das abóboras nem do milho. Quase que dá para fazer aqui uma conciliação. Uma conciliação, É quase. verdade. Se pudesses ter aqui um superpoder ligado à agricultura, qual é que seria? Um superpoder? Não sei, agora deixaste-me desarmada. Assim, uma qualidade que tu achas que é importante para um agricultor? Para ter sucesso? É o respeitar o ambiente. É pôr sempre do outro lado. Quando nós falamos, temos que pôr no lado do outro lado. Aqui no ambiente também é igual. Ainda há pouco me perguntaste se eu queria caracóis esfomeados ou queria ervas. Eu sei que as ervas, se tiver ervas na horta, vai entrar em competição com as alfaces. Não vou ter alfaces tão grandes como se estivesse num terreno sem ervas. Mas ao mesmo tempo tinha os caracóis que comiam as alfaces. E então é parar, olhar e perceber qual o papel de cada um. Porque todos podem coexistir. E o exemplo que eu dou muito também é nas pragas e doenças, quando me dizem que tem que haver sempre presas e predadores. A ideia é existirem as presas e os predadores e nós vivermos naquele ambiente, mas nem nos apercebermos que está a haver ali uma luta biológica, uma confusão sexual. Eu acho que todos nós temos que saber coexistir naquele habitat. E para mim isso é importante. Das ervas infestantes, eu acho que é uma problemática de muitas pessoas, que é, vêm umas ervinhas a nascer... Dão-lhes comichão, tem que tirar. Logo a tirar. Quando depois acaba por surgirem outros problemas, a erosão do solo, porque não há ali... O solo está a descoberto, não é? Portanto, eu acho que falta às pessoas também terem um bocado de sensibilidade. Sim, e a prova disso também é que eu costumo sempre dizer, ninguém morre à fome. Se não tiveres alfaces, comes ervas. Que todas as ervas têm uma função. Nem que não seja para fazer uma radiografia ao solo, mas também para consumir. Eu muitas vezes também ensino a consumir as ervas. Tu que trabalhas muito também aqui na televisão, com a parte da comunicação, tens assim algum ritual antes de entrares no ar, em direto, ou não? Não, o ritual que eu tenho, que já me conhecem lá, é que, embora eu não pareça, eu sou tímida. Não parece Mas nada. sou. E também tenho a minha insegurança, mas ainda bem que sou insegura, porque é sinal que que não me sinto segura de tudo aquilo que sei e leva-me a querer saber mais. E muitas vezes eu, antes de entrar... É no desconforto que nós depois crescemos. E eu vou sempre com o livrinho, com a caneta, ponho-me a estudar, mas nunca estudo nada, ou quando estou-me a maquilhar, e elas até me gozam, Cristina, estás a fazer o quê? Já sabes isso de cor? Mas eu estou sempre preocupada. E é esse mais o ritual, é essa preocupação e mesmo a informação. Um ritual, não é um ritual, é uma prática que eu tenho, que faço questão, tento ao máximo cumprir com isso, que é, muitas vezes não estamos nos nossos melhores dias, ou porque estamos doentes, ou estamos chateadas, e eu quando vou para dar formação, quando vou comunicar, seja com quem for, tento ao máximo não passar para quem me está a ouvir os meus problemas, porque ninguém tem culpa. E tento ao máximo ser bem disposta, às vezes até encaro numa personagem, porque as pessoas que estão do outro lado não têm culpa. Isso só mostra que és profissional, porque no fundo nós temos que desempenhar a nossa função independentemente se a vida está a correr bem ou não. Eu às vezes até digo na brincadeira que se o Sr. Filipe Laféria me conhecesse, ia convidar-me para fazer teatro de revista. Olha, eu convido sempre as pessoas a trazerem um livro de algo que estejam a ler ou que já tenham lido e que gostem, e portanto uma sugestão também para quem nos está a ouvir. Qual é que foi o livro que trouxeste? Trouxe Não é o Fim do Mundo, como podemos ser a primeira geração a tornar o planeta mais sustentável. Este livro é da Anna Rich, é uma cientista inglesa, em que eu identifico muito com ela, não na parte de QI elevado, que esta jovem com 16 anos já estava na faculdade, na Universidade de Edimburgo a estudar, nas questões de ciências ambientais, e há um estudo em que ela alerta tudo aquilo que eu estive a falar hoje de uma forma muito simples. Ela, neste livro, fala de uma forma mais complexa e mais científica. E é verdade, se formos olhar para trás, os séculos passados, os últimos séculos passados, a nível ambiental houve também picos de catástrofes e também de regeneração do solo, do ambiente, de comportamentos... E eu acredito nisso. E então este livro é muito interessante porque faz-nos perceber o otimismo, que não podemos estar sempre a criticar e a lamentarmos, e temos que, se todos nós fizermos algo, podemos sim tornar o planeta mais sustentável. Agora, para quem nos está a ouvir, e vamos imaginar que temos aqui pessoas que querem começar uma horta pela primeira vez, qual é que seria, se tivesses que enumerar um único conselho para dar a uma pessoa que quer começar uma horta, qual é que seria esse conselho? Eu vou enumerar 3.
querer é poder, não desistir, e o segredo que eu digo sempre, mas em tudo na nossa vida, é vontade e predisposição. Tendo vontade e predisposição, ter consciência que se eu quero eu vou conseguir e não desistir nas primeiras dificuldades que surgem, consegue ser uma ordem. E se pudesses deixar aqui uma mensagem para o futuro, o que é que deixarias? O futuro. O futuro, eu digo que o futuro são as crianças. É passarmos às gerações mais novas, passarmos aquilo em que acreditamos. E o que eu acredito é que podemos ter um mundo melhor. Isto pode parecer um bocadinho utópico ou clichê, mas eu acredito que não seja. E a prova disso sou eu, que há mais de 25 anos atrás, decidi estudar agricultura. Há 25 anos já trabalho na agricultura e sempre tentei fazer aquilo em que acreditava. E vê-se agora os resultados. E os resultados se houver mais Cristinas, se houver mais Pedros, se houver mais Marias, mais Antónios, eu acho que conseguimos um mundo melhor. Agora, eu tenho a certeza que muitas pessoas que estão a ouvir a nossa conversa ficaram com vontade de acompanhar o teu trabalho. Tenho a certeza que tu és muito dinâmica, falas de uma forma entusiasta. Onde é que as pessoas te podem encontrar ou saber aprender mais contigo? Agora, quando vais vender o teu peixe? Bem, vou vender o meu peixe. Eu, quando era pequenininha, com a minha avó para o Porto. A minha avó era peixeira de canastra. Então vamos Bem, o meu peixe, vocês podem me seguir no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. Qual é o nome? É Cristina Ferreira.flor. Ok. Cristina, no Facebook é mais fácil colocar Cristina Ferreira e coloquem Lipor, porque eu divulgo muito trabalho que faço da Lipor, porque se colocarem Cristina Ferreira vai aparecer a outra Cristina Ferreira. E no LinkedIn também é cristina.ferreira.flor. Ok. E ver-te também nas rubricas que apareces. Sim. Tens algum dia certo para aparecer? Quinzenalmente à quarta-feira. Ok. Por acaso hoje fui à Praça da Alegria, agora só vou daqui a 15 dias. 2 a 15. Ok. Olha, Cristina, muito obrigada. Eu é que agradeço. Espero que tenham gostado. Foi muito bom ter conversado contigo. Eu gosto da forma descontraída como falas. É sempre o objetivo destas conversas, é que nós falemos de forma descontraída, porque acho que é uma forma também de trazermos mais pessoas. Se viemos aqui falar muito de forma técnica, eu acho que acaba por ser uma barreira. Portanto, ainda bem que alinhaste neste discurso mais fluido. O segredo primeiro é mostrar que é tudo rosas e depois de aparecer alguns espinhos, as pessoas já estão semi-preparadas. Portanto, obrigada mais uma vez. Obrigada eu pelo convite e sucesso para o teu podcast. Ok, obrigada. Quanto a mim, eu despeço-me de mais um episódio. Este foi um episódio que eu gostei particularmente, gosto de todos, mas trazer aqui mulheres à conversa, confesso que é sempre uma dificuldade, porque as mulheres acabam por não terem um papel tão visível num setor que é tipicamente de homens, portanto, sempre que eu tenho uma convidada feminina fico bastante feliz e, portanto, ter uma convidada como a Cristina também acabou por enriquecer muito este podcast. Espero que tenham gostado. Já sabem, este podcast sai sempre às quintas-feiras, às 21 horas no meu canal do YouTube e no dia seguinte no Spotify, nas quintas dela. Espero que tenham gostado e até ao próximo episódio.